usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Mas de ousadia, onde eu te mandar, tu irás, onde eu te colocar, tu brilharás, e eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão. Cansaram minhas asas pra poder não voar, mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver, por isso me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver teu chamado, deixa minha história Ser capaz de Deus para um homem perdido. pegar o dever, Comer com os conflitos, vou buscar teu reino.
Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver, por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos, vou buscar teu reino, tua voz, não existo. Tua palavra foi a força que moveu a minha fé. Tua palavra foi a verdade que me colocou de pé. Tua verdade e o conforto que me trouxe até aqui. Quero os teus ideais, Deus usa-me. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos, vou buscar teu reino, tua voz, não resisto. Aceito teu chamado. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra
Enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia, aleluia. A missão com homens aqui na frente para louvar ao Senhor. Louvado seja Deus. Missão com homens aqui para frente. Não fique em dúvida não, varão. Independentemente... Calma. Apacentai-vos de saber que o Senhor é Deus. Não fique em dúvida, por favor, venha para cá, mesmo que você não tenha ensaiado, porque a gente caminha junto.
continuar. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim. Ah, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Louvado seja Deus, pode aplaudir que Jesus merece. Aleluia. Aleluia. É importante nós sabermos que não é suficiente nós termos um chamado. Nós temos que cumprir esse chamado. Não é verdade? Porque a todos nós Deus deu esse chamado. Nós queremos conhecer você, que está nos visitando hoje. Nós queremos que você fique de pé para que a igreja possa receber você de braços abertos. Por favor, fique de pé. Nós queremos saber quantos visitantes nós temos essa noite. Nós temos aqui a nossa missionária Elisama Castelo, que já pregou no primeiro culto, no culto das 18. Fique de pé, missionária Elisama, com o seu filhinho. Sim.
Nós temos também a nossa irmã Cileia, missionária Cileia Castelo, que é a esposa do missionário que está no Equador, em Atacames. Vieram para se cuidar, para cuidar da saúde. E o missionário deve estar nos vendo lá. Será que ele está nos vendo ou está dormindo uma hora dessa? Está no culto, mas está gravado. Depois ele vai ver. Um abraço para o missionário Cláudio Castelo, que nesse momento está no culto, mas daqui a pouco está em casa. E receba o nosso abraço. E junto com a nossa missionária, veio também a sogra e veio a cunhada. Onde que estão? Por favor, fique de pé. A sogra e a cunhada, nós queremos pedir perdão, 1000 perdões, que nós não apresentamos vocês no primeiro culto. E nós temos ali a nossa querida irmã, como é o seu nome, meu amor? Simone. Seja bem-vinda, Simone. Como é o nome da sua sogra, missionária? Benedita. E da sua cunhada? Elisa. Seja bem-vinda, receba o nosso abraço, o abraço desta igreja. E nós vamos cantar o que, Mateus? Visitante, seja bem-vindo. Por favor, igreja, receba o nosso É um prazer, com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer, com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Aleluia! Que bom! Mas também nós sabemos que nós temos aniversariantes essa semana. Quem aniversariou aqui, por favor, fique de pé. Fique de pé, olha que beleza. Me perdoe. Irmã Madalena. Irmã Madalena estava aqui, irmã Madalena. Só faltava sair. Tem mais alguém? Tem mais alguém que está aniversariando? Por favor, fique de pé. Mateus, o que a gente faz? Parabéns pra você. Por favor, dê parabéns a nossa irmã. Essa Receba o nosso data parabéns. querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Tenha muita saúde, muitas felicidades. Se quiser que eu faça a parte aí, eu tô pronta aí para fazer. Queridos, é tão bom louvar a Deus. Tem uma irmã lá na ilha que um dia eu tive que desligar a caixa do som. Desligaram o meu, olha. Né? Ela cantou tanto, e pastor, o que a gente faz? Tem que ir embora, essa irmã não para de cantar. Eu digo, só tem um jeito, vai lá desligar a caixa. Ela para de cantar. Desligou a caixa, ela continuou. Aí depois do culto nós fomos visitar ela na casa dela. Ela tinha uma caixa de som que estava com o microfone cantando. Eu disse, é muita glória, sou eu que não canto nada, né? Queridos, eu vou apresentar agora um vídeo que é de um trabalho que toda missão fez, missões nacionais e estrangeiras, nesse ano de 2022. Está acontecendo uma explosão, gente, vocês não imaginam, de despertamento entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. Talvez vocês não tenham ouvido, mas está acontecendo despertamento por toda a nossa Belém, por todo o nosso Brasil e, por que não dizer, pelo mundo. A palavra de Deus está entrando, está trazendo vidas para Cristo e você não pode ficar fora dessa. Então, todo esse trabalho que nós desenvolvemos aqui, nós não desenvolvemos sozinhos. Nós tivemos o nosso pastor Araújo, pastora Rejane, toda uma equipe, toda uma coordenação, missão com mulheres que foram para a ilha, que não queriam nem
nem sonhar subir a um barco, quanto mais numa rabeta, mas foram fazer a obra de Deus. Então eu agradeço a Deus por todas as missões. Da outra vez eu não agradeci o Ministério de Louvor, eu estava ali, o Espírito Santo disse, tu esqueceu do Ministério de Louvor. Eu digo, mas eu vou me consertar. Ministério de Louvor, muito obrigada. A todas as missões que estiveram. E nós vamos apresentar esse vídeo aqui, que é uma retrospectiva do que foi feito em 2022, com a sua ajuda, com o seu apoio. Pastor Ivon, estava aí. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Aí foi a assinatura da igreja. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças, alcançado e renovas que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele, torre forte é o nome do Senhor. Te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoramos, Jesus. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças, alcançado e renovas que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele, torre forte é o nome do Senhor. Te adoro, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te O nosso agradecimento a você que tem feito este trabalho conosco. Nós já vamos para 5 anos de missões e nós, durante esses 5 anos, Deus tem feito coisas tremendas, coisas maravilhosas e vai continuar levantando pessoas para nos ajudar. Tem horas que nós estamos no meio de um batalhão de pessoas, mas tem horas que a gente está sozinho. Mas, como a missionária Elisama pregou, hoje, às 18 horas, nós não temos que ver as dificuldades, e sim Deus através das dificuldades. É muito importante isso. Às vezes eu fico de pé, irmãos, que nós vamos orar. Às vezes eu fico pensando, Senhor, Tu me leva para um lugar que eu tenho medo do escuro. No interior, tá, irmãos? Eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de sapo, eu tenho medo de barco, que eu não sei nadar. E Tu me levas para um lugar que é tudo aquilo que eu não queria. Mas não se trata de nós, se trata de Deus. Se trata de um chamado, e esse chamado
não é o que eu quero, mas sim o que Ele quer. Talvez alguém que saiba nadar, que não tenha medo de cobra, porque cobra até na minha perna já subiu, e Deus não deixou ela me morder. Agora, semana passada, tinha uma cobra debaixo do banco, onde o irmão estava sentado, uma jararaca. Estava lá debaixo do banco, uma jararaca lá, mas não mordeu. Cobra já trocou de pele atrás do púlpito. Uma cobra de uns 3 metros por aí, atrás da cortina. Mas tem que ir. O medo não é opcional para quem tem chamado. O medo não é opcional para nós. Nós não temos opção de ter medo. Porque Deus disse, eu não chamei medrosos, e sim corajosos. Mesmo eu tendo medo, mas eu tenho que ter coragem. Assim você. Tem muita gente aqui com chamado, gente. Muita gente que pode fazer tanta coisa para Deus, mas está escondido atrás do medo, atrás de um problema, atrás de uma dificuldade. E muitos falam para mim, pastora, quando eu resolver esse problema, eu vou fazer missões. Eu sinto muito, mas quando você vencer esse problema, vai ter outro problema. Quando você vencer o outro problema, tem outro problema. E o teu chamado vai ficando para trás. Faz a tua obra, faz a obra de Deus com problema e tudo. Vai fazendo. E Deus, Ele fará coisas maravilhosas na tua vida. Tu crê nisso? Tem muita gente que está sendo impactado. Após o primeiro culto, muita gente me chamou. Pastor, eu quero ir para as ilhas. Eu quero fazer a obra de Deus. Está aqui a primeira pessoa. Né? Primeira pessoa. Vamos aplaudir o Senhor? Primeira pessoa já se apresentou. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós oramos agora, Pai, pedindo, Senhor, pelo campo missionário, pedindo pela Tua obra. Nós oramos aqui, Senhor, pedindo que Tu desperte cada vez pessoas para a Tua obra. Senhor, o número de missionários é um número grande, mas poderia ser maior, Senhor, se todos nós nos conscientizarmos que nós fazemos parte desse chamado. Senhor Jesus, que hoje à noite, Pai, possa acontecer um despertamento tão grande, possa, Senhor, abrir os olhos e ver, Senhor, que o que Tu queres que a gente faça é muito superior àquilo que nós estamos passando. Porque não se trata de nós, se trata de Ti, se trata do Teu reino, se trata de vidas, Senhor. Quantos campos estão brancos, quantos campos, Senhor, estão já prontos para a ceifa, mas falta alguém que faça, Senhor. Falta alguém disponível para fazer. E onde estão eles, Senhor? Preocupados com coisas desta vida, preocupados com a sua vida, com aquelas coisas que nos embaraçam. Mas, Senhor, eu te digo, nesta noite, essas pessoas são importantes. Essas pessoas precisam se despertar. Senhor, os que estão nos escutando nas redes sociais, pessoas, Senhor, com grande capacidade para pregar, para evangelizar, Senhor, para interceder, para contribuir, mas não sabem, Senhor, o que fazer com o seu dom, com o seu talento. Senhor, está escondido, está, Senhor Jesus, Pai, afincado na terra, Senhor, esperando que Tu volte. Mas neste momento, Senhor, eu te peço, traz esse despertamento e que haja, Senhor, uma ressurreição, que haja, Senhor, um milagre nesta noite e que as vidas, Senhor, que precisam ser impactadas, sejam tocadas esta noite, Senhor. Pai, não só as ilhas precisam de Ti, mas os presídios, os hospitais, Senhor, as praças, Senhor, os asilos, meu Senhor, tantos lugares, meu Deus, que precisa de alguém com uma palavra,
palavra, mas como disse, Senhor, a missionária aqui no primeiro culto, Senhor, envia, mas não envia a mim, envia a outro, mas que nesta noite, Senhor, haja um despertamento pessoal, para que nós possamos dizer: não, Senhor, sou eu que devo ir, sou eu que devo fazer, sou eu que devo trabalhar, sou eu que devo agir, e que nesta noite, Senhor, se isto acontecer, com almas também sendo salvas, então, Senhor, chegamos ao nosso propósito, porque o nosso propósito aqui nesta noite é ganhar vidas para Ti, mas também, Senhor, era que haja despertamento para aqueles que não estão fazendo nada, Senhor, e que poderiam fazer alguma coisa. Deus, muito obrigada, no poder do nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém e amém, Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluias. Vamos continuar no mesmo Espírito este que move os nossos corações para que sejamos fiéis, para que sejamos adoradores, para que sejamos servos na casa do Senhor. E eu te convido a pegar o seu dízimo e a sua oferta na sua mão, quando nós iremos agora adorar o Senhor com os dízimos e ofertas, e eu quero deixar aqui esse versículo para que nós venhamos tomar posse desta promessa. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Receba aí a prosperidade de Deus na sua vida, em tudo que você tem empreendido, em tudo que você tem feito como fonte de renda, para não faltar nada na sua casa. O mistério, o segredo é esse: ser fiel ao Senhor, devolvendo à casa do tesouro o seu dízimo e a sua oferta. E assim nós vamos orar. Senhor, abençoa a sua igreja, abençoa todos os que estão aqui, Senhor, que são dizimistas, que são ofertantes, que tem sido, Senhor, um canal de bênção para também ajudar, Senhor, o trabalho realizado por missões. Que seja multiplicado a semente que hoje vai ser depositada neste altar, 100 vezes mais, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Por que perder se Deus é vencedor? Por que não ter se Deus é provedor? Porque está só em meio à multidão, se Deus está te olhando agora, se vai chorar, Deus compreende. Se a terra perdoa e entende, Deus é então o que faltava para mudar o teu viver. Se quiser viver, se quiser mudar, abre o coração, deixa Deus chamar e te ajudar. Chega de ilusão, como quem já trespassou uma barreira por amor. Seja por Deus um vencedor. Se vai chorar, Deus compreende.
Perdoa, entende, Deus é então o que faltava pra mudar o teu viver. Oh, oh, oh. Se quiser viver, se quiser mudar, abre o coração, deixa Deus chamar e te ajudar. Chega de ilusão, como quem já trespassou uma barreira por amor. Seja por Deus um vencedor. Aleluias, glorificado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Que honras e glórias sejam dadas a ti. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Se quiser viver, se quiser mudar, abre o coração, deixa Deus chamar e te ajudar. Chega de ilusão. Se quiser viver, se quiser mudar, abre o coração, deixa Deus chamar e te ajudar. Chega de ilusão, como quem já transpassou uma barreira por amor. Seja por Deus um vencedor. Vencedor. Aleluias. Aplauda o nome do Senhor. Glórias a Deus. Missionária Cileia, por favor. Aleluia. Seja bem-vinda, meu amor. Deus lhe abençoe. Esta igreja está aqui para orar por você e também para ouvir Deus falar através de você. Amém? Estenda a mão. Vamos orar por ela. Senhor Jesus, que tu venhas falar através da tua serva, Senhor. É um prazer tê-la conosco. Senhor Jesus, muito obrigada por este privilégio de ouvir a tua serva, Senhor, falar nesta noite a tua palavra. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Avançando pela fé. Só pela fé podemos avançar, amém? Glória ao nome do Senhor. Foi falado, não só uma vez, sobre não olhar as circunstâncias. O motivo principal para que não olhemos as circunstâncias aqui é a fé, porque ela nos leva a olhar mais adiante, né? Ela nos leva a ver mais adiante. Então, a fé em Deus, o crer em Deus. Para mim é uma honra, um prazer imenso estar uma vez mais aqui, porque eu já estive acho que 2 vezes. A primeira vez eu vi quando recém eu cheguei aqui, eu ainda não havia nem passado pela cirurgia, nada. Eu tinha recém chegado, eu quase não podia nem caminhar. Não sei se alguns irmãos que estavam aqui se lembram. Eu vim com meu filho e eu estive aqui, e depois eu acho que eu vim com meu esposo quando ele esteve aqui. Eu não me lembro bem, mas parece que já 2 vezes eu estive aqui. Mas é uma honra imensa para mim, um prazer imenso estar aqui nessa noite com parte da Igreja de Cristo e da nossa família, da minha família, nossa família na fé, amém? Eu gosto muito dos cultos que a gente costuma chamar culto de missões, né? Mas eu penso de uma maneira mais, eu acho que é culto de conscientização de missões, não é verdade? É aquele culto onde é tratado sobre missões de uma maneira especial, onde a igreja é levada a tomar consciência verdadeiramente do que é missão. Amém? Então, estamos aqui nessa noite
E como foi dito aqui, eu sou a missionária Cileia, trabalho já há 35 anos para o Senhor ali no Equador. Saí daqui recém-casada com meu esposo, 2 meses de casada. Estamos ali desde 87. Estamos ali, mais precisamente na cidade de Atacames, trabalhando para o Senhor, fazendo a obra do Senhor ainda ali. Vou fazer como disse o Caleb. Quando o Senhor me prometeu as terras, nós saímos, eu tinha 40 anos, agora eu estou com 80, mas ainda tenho a mesma força. São 35 anos, mas ainda temos força e determinação para fazer a obra do Senhor, amém? E estou aqui para esse tratamento, como já foi falado, graças a Deus, eu cheguei muito ruim aqui, mas o Senhor colocou a mão, e uma coisa que eu nunca olhei foi a circunstância. Uma coisa que eu nunca olhei foi a minha situação. Eu sempre cria e recordava as promessas de Deus para mim, dizia, Senhor, ainda não se cumpriram todas as promessas, então ainda não é agora que eu vou partir. E Deus teve cuidado de mim, graças a Deus. Eu estou em acompanhamento ainda tenho que passar por outra cirurgia, mas, graças a Deus, os exames que tenho feito têm saído tudo negativo, tudo limpo, amém? Para a glória do meu Deus. Então, nessa noite, eu quero ler com vocês e compartilhar com vocês, com vocês, uma porção da palavra de Deus e um tema que eu estava lendo aqui um dia na Bíblia e o Senhor me tocou profundamente sobre isso. Eu quero ler com vocês em 2 de Reis, capítulo 5, o versículo 1 até o versículo 3 da palavra de Deus. E vamos usar como tema, foi o que Deus falou para mim e disse naquele momento, eu uso o menor. Deus usa o menor. Amém? Eu leio, vocês acompanham aí, amém? Palavra de Deus, lemos o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Diz assim, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Obrigado, Pai, por permitir-nos participar da leitura da Tua palavra, desses 3 versículos. Fala conosco, Espírito Santo, conforme a Tua vontade. Amém. Tome assento, irmãos. Nós estamos diante aqui de uma passagem, vemos, e é conhecido, né, da cura de um homem, do general do exército da Síria, o chefe do exército da Síria, um homem que era muito honrado e respeitado porque ele havia levado Síria a grandes vitórias. Aqui nós acabamos de ler e diz que ele era honrado, era um herói valoroso para o povo da Síria, mas ele tinha um problema muito sério, a lepra, porém era leproso. Sabe o que é importante, que chama atenção aqui, é o versículo 2 e o versículo 3, que diz que o povo da Síria saiu de Israel e foi levando cativo uma menina. E essa menina foi levada à casa de Naamã para ser uma ajudante ali da esposa, né, para cuidar, ajudar ali a esposa. Disse, e saíram tropas da Síria de Israel e levaram para presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Aqui a Bíblia não relata se quando a tropa passou foi levando mais pessoas, mas eu creio que sim. Mas Deus escolheu uma menina. Deus queria mostrar para Naamã e para o rei da Síria quem ele era. Deus queria mostrar para eles o poder de Deus. Como ele tinha poder de limpar um homem da sua lepra. Mas Deus, ele quis que fosse uma menina ali na casa daquele homem. Podia haver sido uma senhora, podia haver sido uma pessoa, um adulto, mas foi uma menina. Estamos falando de uma jovenzinha
talvez uma adolescentezinha ali, né? Porque tão pequenininha não era também. Mas Deus usou, Deus quis usar aquela menina. Por isso o Senhor falou, eu uso o menor. Naquele momento o Senhor falou profundamente no meu coração, quando eu estava lendo, e disse, eu uso o menor. Aquela menina estava ali na casa da sua patroa, sabe, irmãos? Já falamos tanto de circunstâncias e aquela menina podia muito bem, porque não é fácil você ser arrancado do seio da sua família, você ser arrancado da sua terra, do seu país de nascimento, e seja levado a outro país, seja posto ali numa casa de pessoas estranhas, para ajudar uma senhora. Por muito boa que fosse aquela senhora, porque não parecia que a mulher de Naamã, nem Naamã, eram más pessoas. Mas aquela menina tinha tudo para dizer, deixa ele para lá. Ela via a situação do homem. Ela via. E talvez ela via o sofrimento da esposa de Naamã por seu esposo ter aquela enfermidade. Mas aquela menina não pensou, deixa para lá, eu não quero nem saber, eu estou aqui, eu vou fazer só o que eu tenho que fazer. Ele não pensou assim. Aquela menina, ela quis que eles conhecessem, ela falou, ela foi levada ali para falar, para dar a conhecer a eles que em Israel havia um Deus poderoso, para dar a conhecer a eles que ali em Israel havia o Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus. E aí ela chegou para aquela mulher no versículo 3, ela disse para sua senhora, oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E o resto da história nós já sabemos. A mulher falou para Naamã, Naamã falou para o rei mandou uma carta dizendo para o rei de Israel que ele tinha que ali ele enviava para ser curado. Chegou diante de Eliseu e tudo nós já sabemos. Foi ali na água do Rio Jordão, mergulhou ali 7 vezes, saiu limpo, se converteu ao Senhor. Foi ou não foi assim? Se converteu, passou a ser um servo de Deus. Inclusive até disse, quando eu tenho aqui diante dos ídolos, porque eu sou o que acompanha o meu Senhor, eu peço a Deus que não leve em conta, mas é porque eu tenho que ir lá com Ele. Mas eu agora creio no Deus Todo-Poderoso. Então foi aquela menina. Foi ela que Deus tirou dali, do seio da sua família, e levou até Síria, porque Ele queria dar-se a conhecer aquele homem. E aquela menina falou, e aquela menina levou. Então, era uma criança. Era uma adolescentezinha, mas Deus usou. Deus não olha a nossa condição como ser humano, como Deus não olha quem Ele vai usar, se o pequeno, se o grande, se o que sabe ler, se o analfabeto, se o universitário, se o branco, se o preto, não é verdade? Se o rico, se o pobre. Se o que não tem nenhum estudo, se o que tem um certo grau de instrução, se o que não sabe falar e o que sabe falar bem, sabe, é eloquente em suas palavras, Deus usa quem Ele quer. Aleluia! E há muitas vezes, irmão, dentro da igreja do Senhor, há muita gente que não está fazendo a obra porque se considera pequeno, porque se considera menor, porque se considera incapaz. Não, eu não sei falar, não sei me dirigir. Eu não sei chegar e falar, Hoje eu estava do lado de uma irmã na escola dominical, e ela estava falando, aí ela disse assim para mim, eu tenho medo, me dá nervo, não consigo falar, nem para cantar lá na frente ela não consegue ir. Eu disse, irmã, você tem que vencer esse medo. Você serve ou não serve ao Deus Todo-Poderoso? Porque esse medo lhe impede de fazer a obra de Deus. Então não podemos nos diminuir. Devemos entender que Deus capacita a todos, desde o menor até o maior, desde a criança até o adulto, até o ancião. Deus capacita, irmão. O Deus que nos chamou é o Deus que nos capacita. Não podemos nos escudar. E eu quero que vocês me acompanhem aqui. Na palavra de Deus, nós vemos o caso de Jeremias. Jeremias, quando Deus chegou e chamou Jeremias, ele quis se excusar diante de Deus, não é verdade? Ele apresentou uma excusa diante de Deus quando Deus chamou Jeremias.
Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Sou eu que estou te mandando, sou eu que estou te enviando, não é verdade? Vai. Tudo que eu te mandar, tu vai fazer. Não diga que tu és um menino, porque a todos a quem eu te mandar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Quem usa é Deus, quem vai falar não sou eu, quem vai falar é Deus. Não me importa diante de quem Deus está me enviando, eu vou. Irmãos, quando eu era, na minha época de juventude, adolescência e juventude na minha igreja, eu congregava na congregação da Terra Firme. Desde os 4 aninhos chegamos ali, eu cresci ali, dali o Senhor me levou para o campo missionário. Eu conhecia um irmão que ele não sabia ler. Ele não sabia ler. Ele aprendia tudo o que ele escutava ali na igreja, nas reuniões. Mas o irmão, ele saía. Ele pegava a sua Bíblia e saía sem que ninguém viesse. Ele ia lá para a Praça da República, irmãos. E ele se sentava ali e ficava esperando aquelas senhoras, aqueles senhores que desciam dos edifícios e sentavam ali um momento com seus filhinhos, com seu cachorrinho. E ele aproveitava a oportunidade e falava do amor de Deus para eles. Ele não sabia ler, mas ele não se intimidava em ir levar a palavra de Deus aos doutores, aos profissionais, aos ricos, aos empresários que ali chegavam. E uma certa vez Deus usou esse homem. E esse homem orou por uma doutora, mas que estava com um problema de câncer sério. E ele começou a falar do amor de Deus, e ela começou a falar para ele, e ela começou a chorar, e ela disse, eu estou sofrendo de um câncer, eu sou médica, mas eu não tenho como. Naquela época não havia, agora como a medicina já está mais avançada. E ele disse, ele orou por aquela senhora, ela fez ele subir e ir lá no apartamento dela. E lá ele orou a ela, por ela ao Senhor, e o Senhor curou aquela mulher. Ele não sabia ler, mas ele não se intimidava. Então o Senhor, ele usa o menor, ele usa aquele que não tem, que se crê que não tem capacidade. Nós de nós mesmos não temos capacidade, mas o nosso Deus é quem nos capacita. E todos nós temos um chamado, como foi dito pela irmã, todos temos. Agora, cada um de nós é que vai se dispor a responder a esse chamado, a obedecer a este chamado. Às vezes pensamos, mas o chamado é só como a missionária, que ela foi para outro país. Não. Você é chamado a ser um missionário no seu colégio. Você é chamado a ser um missionário às crianças na escola, os jovens, adolescentes, no colégio, na universidade, no seu trabalho, na rua, aonde você vai, você deve ser um missionário. E Jeremias, ele achou que ele era pequeno, que ele não tinha capacidade. Deus disse, não diga que tu não tens capacidade, porque quem está te enviando sou eu. Olha, tocou na boca de Jeremias e disse, olha, eu estou colocando palavra agora na tua boca. Sou eu quem vou te usar. Não és tu quem vai falar. Sou eu que vou falar através de ti, Jeremias. Só te dispõe aí. E ele pôde experimentar a grandeza de Deus na vida dele. Não é verdade? Nós vemos também, irmãos, o exemplo de um jovenzinho, o pequeno Davi. Sabe quando Saul saiu da graça de Deus por desobedecer, por ser rebelde? Deus toma aquele chifre lá, né? Enche de azeite e vai-te embora. Vai procurar o Jessé, porque eu vou ungir um dos filhos dele. A Bíblia diz que Samuel foi para lá. E quando chegou,
Jessé começou a apresentar um por um dos filhos dele. Sabe, irmãos, ninguém dava nada por Davi, nem o próprio pai. Quando Samuel disse, olha, eu vi ungir aqui, Deus me enviou para ungir um dos teus filhos, que será o próximo rei de Israel. Nunca Jessé pensou em Davi, não. Aí Samuel olhou o primeiro, não é esse. Segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí acabou os teus filhos, porque ele foi apresentando. Mas ele não falou de Davi para Samuel. Talvez no pensamento de Jessé disse, Davi não é. Davi não está no exército. Davi não é um guerreiro. Davi está ali atrás das ovelhas, cuidando das ovelhas. Davi ainda está muito pequenino. Eu não creio que seja esse que Deus vai levantar. Aí o Samuel disse, esses são todos os teus filhos? Tem mais nenhum? Porque nenhum desses é. Aí o Jessé vai dizer, tem o Davizinho. Tem um Davizinho. Mas esse está ali cuidando das ovelhas. Deus queria usar o menor. Deus quer usar o menor. Amém? Se você se sente, não, eu sou menor, eu sou tão pequeno. Pense, Deus quer te usar. E Ele vai fazer você florescer, você crescer, você avançar. E então Jessé vai e diz, eu tenho um Davizinho. Está ali cuidando das ovelhas. Manda chamar ele, porque Deus disse que era um dos teus filhos. Quando o Davizinho vai entrando muito obedientemente, foi chamado e veio. O Senhor falou logo para Samuel, é esse, unge. Deus usou o menor da família de Jessé. Quem ele não esperava, quem ele não dava, não jamais imaginou. Me imagino que ele como pai, quando disse vai ungir vai ser um dos que estão no exército de Israel, desses homens fortes, de meus filhos jovens, né? Mas não, era Davi, era o menor, era o pequeno. Assim que, se não te dão valor, talvez, não estou falando aqui na igreja não, nem eu sei que todos têm o mesmo valor diante dos seus líderes e diante dos irmãos da igreja do Senhor. Mais ali no teu trabalho, mais ali na escola, mais ali na rua onde tu vais. Pensa, não, eu tenho valor. Porque o meu Deus, Ele é a minha garantia. Amém? O Senhor, Ele escolhe o menor. Aí, o Senhor escolheu o Davizinho. Que nem o pai dele não acreditava, não botava fé nele. Botava fé. Mas sabe o que é importante, irmãos? Quando o gigante estava lá, ameaçando o exército de Israel, estavam tudo com medo. O Davizinho foi lá levar comida para os irmãos dele. Ele disse, quem é esse incircunciso para desafiar o exército de Deus livre? Irmãos, quando Saul foi falar com ele, que viu ele tão pequenininho, disse, tu queres enfrentar a Golias? Eres tu mesmo? És tu? Ai, quando eu cuidava das ovelhas, estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso, veio um leão, mas Deus me fortaleceu, Deus me usou, Deus me renovou minhas forças. Eu matei o urso, eu matei o leão. Como eu vou ter medo de um homem desse aí, um circunciso desse? Então, irmãos, Deus quer usar o menor. Não pense, eu não sei, quem sou eu? Não, eu só venho para a igreja, eu me conformo só em vir, congregar. Não, Deus quer usar a todos. A todos, onde quer que você vá, onde quer que você chegue, você deve ser um missionário. Missionário é todo aquele que leva a palavra de Deus. Você pode estar na fila do supermercado e você pode ser um missionário ali. Eu já me vi algumas vezes com uma irmã que tem lá em Atacames. Nós estávamos uma vez na fila do supermercado e chega alguém e toca um temazinho e a gente aproveita a oportunidade e vai falando de Jesus. Onde quer que você esteja, aproveite.
Eu tenho uma sobrinha que ela trabalha no salão de beleza, ela foi daqui para lá, ela está trabalhando na igreja também, mas ela sobrevive disso, né? Cabeleireira. E eu estava uma vez na casa dela, eu estava ajudando lá no salão, que a gente chama gabinete lá. E eu estava ajudando, eu desci para lavar o cabelo de uma senhora. E a minha sobrinha tem um filho que está com 10 anos agora, um bebê muito lindo. E ela chegou e disse assim para mim, esse filho da Helenice é tão lindo, né? Não sei o que. Eu conversando, ela disse, ela tem que colocar uma pulseirinha, umas coisinhas que eles fazem lá, umas pepitas assim, umas bolinhas. Ela tem que colocar isso vermelho para proteger essa criança. Aí eu aproveitei a oportunidade. Aí eu disse para ela, não precisa. Ela disse, não, essa criança está guardada e protegida pelo sangue, por algo vermelho, mas é muito mais poderoso do que essa pulseirinha, eu disse para ela. E eu aproveitei e comecei a falar do amor de Deus para aquela mulher, da salvação através de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse foi o chamado do Senhor para cada um de nós, irmãos. O Senhor nos chamou para isso. Então, Deus, vamos ver na Bíblia, está cheio. Paulo disse que ele era o menor, o mais pequeno, o menor. E Deus levantou ele para ser o maior dos apóstolos. Ele mesmo diz, era o menor, era o mais pequeno. Não é assim? Gideão era a menor família. Mas Deus levantou Gideão para governar e levar o exército a vencer o midianita. Então Deus, ele não está olhando a sua condição social, Deus não está olhando o seu estado, Deus não está olhando a sua postura, o seu tamanho, não. Deus, ele olha a sua humildade, a sua entrega, o seu desejo de servir ao Senhor. Porque o Senhor, ele nos deixou um chamado. Na palavra de Deus nós vemos o Senhor, ele deixou um chamado para nós. O Senhor Jesus, ele deixou uma ordem. Não foi nem um chamado, foi uma ordem. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não devemos ser levados a pensar que missionário é só aquele que ultrapassa as fronteiras, já seja do seu estado, do país a outro país. Não. Aonde você vai, você é um missionário. Onde você vai e fala do amor de Deus. Onde você vai e anuncia o evangelho. Ide a todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus em 1 Timóteo já diz, na segunda parte do versículo, diz que nós seremos vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então, o grande, o pequeno, o maior, o menor, o sábio, o não sábio, o rico, o pobre, o alto, o baixo, o que tem conhecimento mais avançado, o que não tem, a todos, Deus não faz acepção de pessoa. E nós não devemos olhar a circunstância, a situação. Não. Devemos entender, Deus me chamou. Deus me deu uma ordem, Deus me deu um ide, eu tenho que obedecer o que o Senhor me falou. O versículo de Mateus capítulo 28, o versículo 19, na versão nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá por todos os lugares. Saia. O irmão tem uma equipe de evangelismo, mas ele não me colocou na equipe. Mas não é necessário. Pegue a sua Bíblia, pegue uns folhetos, né? Pegue uns folhetos. Saia caminhando. Vá pelo seu bairro. Entregue um folheto. Você vai entregar esse folheto, você vai abrir caminho para você falar com a pessoa. Faça a obra do Senhor. Não espere que venha apontar e escolher você. Olha, venha, não. Entenda que você foi chamado para fazer com que o reino de Deus avance aqui na terra. Você foi chamado para pregar o evangelho a toda criatura. Você já recebeu, agora você vai levar. Um dia alguém entendeu o chamado de Jesus na sua vida e se dispôs,
Como aquela menina que estava ali, ela se dispôs a falar e a dizer que em Israel havia quem pudesse, quem servia ao Deus poderoso que podia levar a cura àquele homem. Assim, faça você também. Disponha a sua vida para fazer a obra do Senhor. Disponha jovens, adolescentes que aqui estão. Não pense que o evangelismo ficou só para os adultos, só para as irmãzinhas do círculo de oração, né? Não. Você lá na sua escola, você pode ser um missionário. Você lá no seu colégio, você pode ser um missionário. Fale do amor de Deus. Fale do Deus a quem você serve. Fale do Deus que lhe dá sabedoria, que lhe dá entendimento, que lhe dá vida, que lhe dá força. Fale desse Deus que tem cuidado de você. Fale do amor de Deus. Pregue a palavra. Obedeça ao ID de Jesus. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ele diz que nós somos a geração eleita. A geração de hoje é a geração eleita para levar a palavra nesses dias. A geração de hoje é a geração eleita por Deus, escolhida por Deus. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar o quê? As grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou das trevas, o Senhor fez coisas maravilhosas em nossas vidas. Ponha-se de pé nessa noite comigo. O Senhor nos salvou, nos libertou, o Senhor nos curou. O Senhor tem feito coisas maravilhosas. Se eu for perguntar aqui, quantos podem dar testemunho de coisas que Deus tenha feito maravilhosas, grandes, poderosas na sua vida? Todo mundo vai levantar a mão, tenho certeza disso. Se você não levantar é porque você é incapaz de reconhecer o que Deus faz por você. Então vai e fale, vai e diga, vai e anuncie. A maior de todos, o maior de todos os milagres na nossa vida é a salvação da nossa alma. E nós temos recebido isso. Vá, leve. Não se intimide, não tenha medo. Eu não sei falar. Ah, pastor, eu não sei falar. Porque vocês já são preparados. Não, Deus capacita. Lembre-se de Jeremias. Senhor, eu sou um menino. Não diga que tu és um menino, porque desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Porque desde o ventre da tua mãe eu te separei, Jeremias. Tu serás profeta para as nações. Jovem, adolescente, vocês serão profeta para as nações. Creia na palavra de Deus. Creia no chamado de Deus para vocês. E disponha a sua vida a fazer a obra do Senhor. Vamos orar a Deus. Vamos dizer, Senhor, estou aqui. Talvez eu me sinta o menor do teu rebanho, como dizia Paulo, mas eis-me aqui, Senhor. Quantos estão dispostos a seguir dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Amém? Você está disposto? Porque, irmão, eu estou há 35 anos trabalhando no campo missionário, mas eu ainda estou dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Diga ao Senhor nessa noite, Senhor, aqui estou. Talvez eu não tenha tanta capacidade como outros têm. Talvez eu não tenha tanta facilidade de falar como outros têm, mas, Senhor, tu disseste para Jeremias que era tu quem colocava a palavra, tu tocaste nos lábios dele e tu colocaste palavras na boca daquele homem. Agora, Senhor amado, coloca palavras na minha boca, fala no meu coração, fala através de mim. Eu vou, Senhor, eu vou. Cantamos a canção aqui, eu vou levar, eu vou, Senhor, tu está me chamando, eu vou. Ainda que eu me considere pequeno, mas eu vou, Senhor. Pai amado, aqui está teus filhos. Aqui está a tua igreja, Senhor. Quantos aqui nessa noite não estão se sentindo pequenos, incapazes, Senhor, de levar a tua palavra? Quantos aqui nesta noite estão, Senhor amado, conformados com ser apenas um mais no grupo de servos teus que se congregam aqui? Ser um mais no meio da multidão, Senhor. Mas não foi para isso, Senhor.
Porque aquele jovenzinho que estava ali quando tu multiplicaste os pães e os peixes, ele era um mais ali no meio da multidão, Senhor. Mas ele tinha algo que dispor para ti e ele dispôs. Foi aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes que tu multiplicaste e alimentaste uma multidão. Ele não negou o pouco que ele tinha. Que teus filhos nesta noite, Senhor, entendam para que fomos chamados. Senhor, que a conscientização sobre missões, Senhor, que cada um seja consciente, tome consciência a cada dia, que ser missionário não é apenas sair além fronteira, mas, Senhor, podemos ser missionário orando, podemos ser missionário contribuindo, enviando Eu quero outros, te servir. respaldando outros, Senhor amado, que vão, Senhor, desperta cada dia teus filhos, Senhor. Que possamos entender, cada um dos teus filhos aqui nessa noite possa entender que tu é Deus que usa o menor. Tu não está esperando primeiramente que sejamos capacitados, mas tu nos chama na nossa pequenez, Senhor. Pequeno como somos, frágeis como somos, Senhor. E tu nos capacita, Pai, para ir e fazer a tua obra. Eis-nos aqui, Deus. Eis-nos aqui, Pai querido. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua obra. Eu me disponho em nome de Jesus. Amém. Que o nosso Deus continue a nos abençoar. Amém. Amém. Vamos encerrar o culto levando em nosso coração essa palavra. Deus escolheu o menor. João Batista já falava que eu diminua e o Senhor cresça. E somente o Senhor tenha o poder de ser glorificado em nossa vida. Nós vamos encerrar o culto na certeza que o Senhor falou aos nossos corações. Agradecemos a vida da nossa amada missionária Cileia Castelo, lá do Equador, que veio trazer essa mensagem nesta noite. E queremos, nesse momento que encerramos, quando falamos de missões, queremos que você, com um coração voluntário, possa ofertar para missões, para as amadas que aqui estiveram trazendo a palavra do Senhor. E ao sair aqui por esta porta, você possa deixar uma semente. Lá no livro de Gênesis 26:12 fala que Isaac semeou e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Que o Senhor abençoe a semente que você deixar para esta missão tão nobre, que é o trabalho realizado pelos nossos pastores, Araújo e Rejane, levando esta palavra, fortalecendo aqueles que estão no campo missionário, que precisa tanto das nossas orações, mas também precisa das nossas ofertas para se manterem ali aonde eles estão, que não é fácil. A pastora Marlene falou no primeiro culto de missionários que foram enviados para lugares tão desafiadores, que quando chegaram lá, foi para enterrar um jovem que tinha se suicidado. A primeira missão foi ali, levar conforto para aquela família. Que o Senhor nos abençoe com um coração missionário, com um coração voluntário, com um coração disposto a dizer como nós estamos vestidos hoje, com esta camisa que tem uma mensagem tão linda: envia-me, mas não envia o meu irmão, envia a mim, Senhor. E como disse a missionária Sofia Muller, ela disse que ouviu uma ordem e obedeceu. Envia-me, era o Senhor falando para Isaías e fala para esta igreja hoje: envia-nos, e nós sejamos missionários nesta última hora. Amém? Senhor, nós te pedimos uma bênção especial para aqueles que vão deixar uma oferta, que vão, Senhor, lançar uma semente para missões nesta noite, que eles possam ainda neste ano colher 100
vezes mais, 100 por um, Pai. E sejam eles, Senhor, mais do que abençoados, abençoados por fazer missões, também ofertando na seara do Senhor. Abençoa a todos nós que participamos deste culto, que possamos sair renovados, avivados, cheios do Teu Espírito Santo, com muita fé, avançando pela fé durante esta semana e o percurso deste ano de 2023. Abençoa a sua igreja, em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos para receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre esta igreja, esteja sobre as vossas famílias, e todos possam dizer amém. Amém. Glória a Deus.